Também uma outra meditação que foi, eu até citei no grupo, mas não falei capítulo e versículo, você vai ler na Bíblia, Isaías capítulo 5, fala sobre a vinha, e Deus fala assim: eu plantei uvas boas, nasceu uvas bravas. Então ali já, como eu estava falando ontem, faz a separação de duas vinhas, ou seja, duas igrejas, dois povos diferentes, opostos. Um crê de uma maneira, outro crê de outro. E, como eu estava falando ontem sobre o rio que emanou do Ezequiel capítulo 47, que dos dois lados tem árvores, ou seja, famílias que estão próximas à palavra, que também estão se alimentando da palavra, né? Porque a água é essa palavra, né? A palavra que de Deus que cresceu, expandiu no mundo inteiro. Então, são famílias que estão reunidas em volta do rio, né? Como diz o Salmo 1, que diz que é como a árvore, aquele que medita na lei do Senhor, é como a árvore plantada junto aos ribeiros de água. Então você vê todos falando de Jesus, falando palavras boas, porque não é um mérito humano, mas é que a palavra de Deus tem seu efeito. Em qualquer lugar que você for, que tem alguém falando da palavra de Deus, você vai se alimentar, porque não é o homem, não é o padre, não é o bispo, não é o pastor, mas sim a palavra de Deus que está falando. E Deus está usando. Diz a Bíblia que Deus deu dom até para os rebeldes, para que Deus possa estar no meio deles, porque Deus não vai perder a oportunidade de estar no meio do povo, falando-lhe da sua palavra, tentando edificar a sua casa espiritual. Porque aqueles que ouvem a palavra é como se fosse uma germinação de um feto, de uma criatura, do ser humano, por exemplo assim. No ser humano, como que funciona a semente humana? É apenas um germezinho que entra no embrião, e essa sementinha mini, que entra por umas portinhas estreitas lá no embrião, cresce e torna-se uma pessoa. E essa pessoa passa a ser templo do Espírito Santo no futuro. Uma semente. A palavra de Deus também é uma pequena semente que brota no coração da pessoa, e aquela semente depois torna-se uma grande árvore, né? Dá seus frutos, a estação própria, como diz no Salmo 1, cujas folhas não caem. Como eu estava falando ontem sobre a raiz ela traz, a raiz da árvore, ela traz o quê? Ela é usada para trazer água e minerais para a alimentação desta árvore. O tronco, ali onde é o caule, ele é usado para a sustentação da árvore. Veja bem, irmãos, falando de humanidade, não diz a Bíblia que o homem é como se fosse a erva, cresce a erva, cai-se as flores, mas que ele faz a vontade de Deus, permanecerá para todo sempre e tal, como estava falando. Aí tem o caule, que é o sustento, que dá a sustentação, que é aquele depois da raiz, que é os troncos, né? Que dá suporte às outras coisas que vai surgindo, os galhos, depois as folhas, depois as flores, depois o fruto daquela árvore, e o fruto, a semente. Então, irmãos, para que servem as folhas das árvores? Para o quê? Para o oxigênio, para a respiração, tanto da humanidade como também da própria árvore, que é um ser vivente também, né? Porque todos nós, como árvore, respiramos uma esperança de vida eterna quando nós nos alimentamos da palavra, dos sais minerais que vêm da palavra, que Jesus fala que a minha palavra é espírito e vida. Então, o que nos traz essa respiração, esse conforto, essa alimentação espiritual é a palavra em que nós estamos aonde? À margem do rio. Por isso, quando eu falei ontem que o rio profetizado por Ezequiel, um homem que estava com uma vara, um negócio de medida ali, né? Esqueci a palavra agora. E ele mediu 1000
depois 1.000, e depois 1.000, e depois 1.000. 4 vezes ele mediu, e essa água foi subindo, foi crescendo, crescendo, até que chegou a ter que ser a nado. Então, como falei, a evangelização, quando Jesus falou assim: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado, em Marcos capítulo 16, versículo 15. Esses sinais seguirão os que creem em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão, né? E se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Ou seja, os milagres vão acontecer, as coisas de Deus vai acontecer na vida da humanidade através dessa sustentação da palavra. Tudo é sustentado pela palavra, né? Mas o rio tem o quê? Tem dois lados, tem árvores de ambos os lados, e todas essas árvores estão plantadas junto a ribeiros, né, de água. Então, mas para passar, para você poder estar do lado da igreja primitiva, passar pelo lado da verdade, você tem que passar por onde? Pelas águas. Quem era Nicodemos? Não era um representante daquela época, do povo judeu, né, que foi ter com Jesus à noite, porque as pessoas não podiam vê-lo com Jesus, porque Jesus ele era escandalizado, os sacerdotes tentavam proteger as pessoas de chegar até Jesus, né? E o que aconteceu, irmãos? Nicodemos foi ter com Jesus à noite, porque ele, como representante religioso, as pessoas não podiam saber que ele foi ter com Jesus. Então Jesus fala assim: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Ele fala: pô, mas eu vou ter que nascer de volta, voltar ao ventre da minha mãe? Como funciona isso? Jesus fala assim: aquele que não nascer da água e do Espírito. Um detalhe, eu chamo a atenção nessa palavra, está em João capítulo 3, esse encontro de Jesus com Nicodemos, né? Um detalhe eu quero chamar, porque veja bem, nascer das águas é uma coisa, do Espírito é outra. Porque você pode ver que certo tipo de batismo que nós vemos hoje acaba sendo o quê? Apenas um banho, sem sabão. Que Malaquias 3 fala assim, que Jesus é o sabão dos lavadeiros. Então, o único que perdoa o pecado e que nos lava com o seu sangue é Jesus. E lá em Apocalipse 22:14 fala assim: bem-aventurado é aquele que lava as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que possa entrar na cidade pelas portas. Ou seja, só vai entrar no reino de Deus os que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Por isso que João escreve: filhinhos, eu vos escrevo, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. É através do nome de Jesus Cristo, irmãos, que nós temos acesso a Deus. Tá bom? Um abraço, fique na paz, que Deus vos abençoe grandemente. Eu vou continuar esse áudio aí, porque eu citei Isaías, falei de Isaías, eu quero colocar um intercalo sobre Isaías, capítulo 5, que fala sobre a vinha que ele plantou, e capítulo 20 de Mateus. Amém? Vou desligar um pouquinho e já volto.